Muitas pessoas seguem a recomendação de consumir água em jejum. No entanto, surge uma questão importante. Essa prática aparentemente inofensiva não se transforma em um inimigo oculto para o organismo? Tonturas matinais, flutuações repentinas da pressão arterial, sensação de ansiedade. Às vezes, esses sintomas são causados não apenas por mudanças relacionadas à idade ou pela dieta, mas também pela forma específica de consumo de água. Neste material, será abordado como transformar a água de uma potencial fonte de problemas em uma aliada fiel para a saúde. O consumo de água nas primeiras horas da manhã parece, à primeira vista, um ritual absolutamente inofensivo e até benéfico. No entanto, se fosse tão simples, não haveria tantas reclamações. Minha cabeça começa a girar logo depois de levantar. Meu coração bate mais rápido depois de beber água. Sinto um desconforto no estômago. Queixas semelhantes são familiares a muitos. A questão é que a manhã é um período único para o organismo, quando seus sistemas funcionam de forma extremamente delicada, como se estivessem em um equilíbrio tênue. Pode-se imaginar o corpo humano nas horas da manhã como um carro antigo no inverno. Não é possível ligá-lo instantaneamente, pisando no acelerador. Primeiro, o motor precisa aquecer gradualmente. Agora, imagine que, de repente, um copo de água fria é derramado nesse sistema não aquecido. Qual será a reação? Ocorrerá um espasmo, uma perturbação do ritmo e uma resistência ativa. É assim que o estômago, o fígado e o coração reagem quando o líquido entra em um organismo despreparado. Afinal, ao amanhecer, a maioria dos sistemas ainda está em repouso. O sistema nervoso demonstra inércia, o estômago ainda não se ativou e os vasos sanguíneos estão contraídos. Ignorar essas características fisiológicas pode fazer com que a água, em vez do benefício esperado, se torne um estresse sério para o corpo, especialmente se for bebida rapidamente, em grande volume e ainda fria. Isso é comparável a dar um choque repentino ao corpo pela manhã, sem preparação prévia. Um exemplo vívido é o caso de Tamara Alexeyevna, de 67 anos. O médico havia recomendado que ela bebesse água pela manhã para normalizar a pressão arterial. A mulher seguiu o conselho diligentemente, mas o fazia bebendo o líquido de uma vez, mal se levantando da cama. Após apenas uma semana, ela começou a ter tonturas tão fortes que parecia estar constantemente em um carrossel giratório. Descobriu-se que a raiz do problema estava justamente na forma abrupta de ingestão de água e não na própria pressão arterial. Depois que Tamara Alexeyevna passou a beber água morna, lentamente, em pequenos goles, todos os sintomas desagradáveis desapareceram completamente. Frequentemente, as pessoas ignoram que um mesmo hábito pode trazer tanto benefício quanto prejuízo, dependendo do método de sua execução. Amanhã não é o momento adequado para ações rápidas e agressivas. Até mesmo a água deve entrar no corpo de forma suave e delicada. No entanto, para uma compreensão completa do porquê o organismo demonstra uma reação tão específica à água logo após o despertar, é necessário analisar mais detalhadamente os processos que ocorrem nele durante o período noturno. Enquanto a pessoa está imersa no sono, seu corpo continua funcionando ativamente. Esse processo ocorre silenciosamente e imperceptivelmente, mas com uma diligência incrível. O organismo mantém a temperatura ideal, regula a respiração, realiza a regeneração celular, filtra o sangue e conduz reações bioquímicas complexas em cada órgão. Todos esses processos vitais exigem uma quantidade significativa de água. E, surpreendentemente, em uma única noite, o corpo pode perder até 1 litro de líquido. Sim, isso acontece, mesmo que a pessoa não tenha acordado, não tenha suado e não tenha ido ao banheiro. Enquanto a consciência está em sono profundo, a água evapora com a respiração, é eliminada com o suor e é utilizada para o funcionamento dos órgãos internos. Esse processo é imperceptível, mas sua importância é enorme, pois pela manhã o corpo acorda em estado de deficiência de líquidos
como uma bateria descarregada. Isso é sentido de forma especialmente aguda na idade adulta, quando a capacidade de recuperação dos sistemas do corpo já não é tão alta quanto na juventude. No entanto, o aspecto mais sério é que, junto com a água, minerais vitais, potássio, magnésio e sódio, são eliminados do corpo. Esses elementos atuam como baterias internas, garantindo o funcionamento ininterrupto do coração, cérebro e músculos. Sem esses elementos vitais, o sangue adquire uma viscosidade elevada, o que dificulta significativamente o trabalho do coração para bombeá-lo. O cérebro, privado de umidade suficiente, assemelha-se a uma uva passa enrugada, que carece de suco para um pensamento pleno e claro. Como resultado, a pessoa sente-se profundamente exausta, como se não tivesse descansado. É ilustrativo o caso de Nikolai Pavlovich, de 72 anos, que frequentemente reclamava: "De manhã, minha cabeça parece algodão, minhas mãos fracas, como depois de uma doença." O médico a quem ele se dirigiu explicava isso como mudanças relacionadas à idade. No entanto, um dia, Nikolai Pavlovich leu um artigo dedicado à desidratação do corpo durante o sono. Ele decidiu tentar beber água morna aos poucos, com uma pitada de sal nas horas da manhã. Após apenas uma semana, ele mesmo ficou surpreso com o resultado. Sentiu um aumento perceptível de força, a cabeça clareou e as tonturas matinais cessaram. Isso aconteceu simplesmente porque ele forneceu ao seu corpo exatamente o que ele precisava. É por essa razão que é extremamente importante não apenas consumir água pela manhã, mas fazê-lo de forma consciente e correta. Pois durante a noite, o corpo perde não apenas umidade, mas também energia vital e minerais valiosos. Consequentemente, nossa tarefa é ajudá-lo a se recuperar de forma suave, cuidadosa e oportuna. Mas como reconhecer que o corpo já está sinalizando uma falta crítica de água? Quais são exatamente os sinais que ele emite e por que as pessoas tão frequentemente os ignoram? Vamos analisar detalhadamente esses aspectos. Frequentemente, o mal-estar matinal é atribuído a mudanças relacionadas à idade, à influência de tempestades magnéticas ou às consequências do estresse do dia anterior. Mas, na verdade, a causa pode ser muito mais prosaica: a deficiência de água. O corpo humano possui uma capacidade única de comunicar seu mal-estar, mas o faz à sua maneira, através de sintomas que muitas vezes passam despercebidos ou são erroneamente interpretados. Aqui estão alguns sinais característicos dessa condição: boca seca e lábios rachados, criando a sensação de que um vento forte soprou a noite toda. Leve tontura ao tentar levantar da cama, lembrando a sensação em um carrossel, o aparecimento das chamadas moscas volantes diante dos olhos, uma sensação geral de peso e letargia, quando até levantar a mão para pegar uma xícara parece uma tarefa impossível. Cãibras nas panturrilhas ou nos pés, especialmente manifestadas à noite ou de manhã cedo. E outro indicador extremamente importante: a cor e o cheiro da urina. Se ela estiver escura e tiver um cheiro forte, isso indica que o corpo simplesmente não tem líquido suficiente para diluir adequadamente os produtos do metabolismo. A história da leitora Olga Ivanovna, de 65 anos, é ilustrativa. Ela contava: "Acordo de manhã como se um trem tivesse passado por cima de mim, sem forças, as pernas pesadas, os lábios como papel." Ela acreditava que essas eram manifestações inevitáveis da idade. No entanto, depois leu sobre o problema da desidratação e decidiu tentar beber água morna em pequenos goles. Em apenas uma semana, ela sentiu uma diferença colossal. A boca não estava mais tão seca e as pernas pararam de torcer tanto. É importante perceber, a desidratação não é um problema insignificante. Mesmo uma leve deficiência de umidade leva ao espessamento do sangue, perturba o funcionamento normal dos rins e retarda os processos metabólicos. E se essa condição se repete todas as manhãs, isso inevitavelmente provoca o desenvolvimento de falhas crônicas no funcionamento do organismo. É por isso
que é tão importante pela manhã não apenas beber água, mas ouvir atentamente o seu corpo. Ele avisa antecipadamente sobre o esgotamento crítico dos recursos. A questão é se esse sinal será ouvido. Agora, vamos analisar detalhadamente como exatamente a água deve ser consumida para não causar danos, especialmente se houver características como estômago sensível, flutuações da pressão arterial ou problemas no pâncreas. Daremos atenção especial à famosa regra dos 3 goles e determinaremos para quem ela é mais adequada. Quando o corpo ainda não está totalmente ativado pela manhã, um copo grande de água pode ser como um balde virado na cabeça, especialmente para aqueles que sofrem de pressão baixa, têm estômago sensível ou simplesmente demoram a engrenar pela manhã. E é aqui que entra em cena a regra dos 3 goles. Sua essência é extremamente simples. Não se deve ter pressa, não é preciso beber a água de uma vez, mas sim dar 3 goles lentos e conscientes. A água deve estar morna, em temperatura ambiente ou um pouco acima. Pode-se até não levantar da cama, basta sentar, respirar fundo e beber devagar, aos poucos. Cada gole é acompanhado de uma curta pausa. O objetivo não é apenas saciar a sede, mas dar um sinal suave ao corpo. Acorde, está tudo tranquilo. Por que esse método demonstra tanta eficácia? Com um estômago sensível, um grande volume de água pode causar irritação, enquanto 3 goles agem como uma massagem leve, iniciando o trabalho do sistema digestivo de forma suave e sem estresse. Em caso de pressão baixa, um copo de líquido pode provocar sua queda ainda maior, enquanto alguns goles proporcionam um início suave sem sobrecarga excessiva no sistema cardiovascular. Na presença de problemas no pâncreas, a ingestão abrupta de água pode causar a ativação prematura de enzimas. Nesses casos, é preferível começar gradualmente. Para pessoas propensas à ansiedade, o ronco matinal no estômago após o consumo de água fria pode apenas aumentar o desconforto. Água morna e ingestão lenta é como um abraço matinal para o corpo. Valentina Andreevna, por exemplo, escreveu: "Sempre achei que bebia água corretamente, um copo inteiro de manhã. Mas depois começaram as dores no estômago. Tentei 3 goles. E sabe, o estômago ficou mais calmo. E também desapareceu aquela ansiedade terrível que me invadia pela manhã. Acontece que era só não ter pressa." Deve-se lembrar que a regra dos 3 goles não é uma moda ou um capricho. Ela representa um método de iniciar o sistema suavemente, especialmente se o corpo de uma pessoa não é um carro de corrida, mas sim um aparelho confiável, porém sensível. No entanto, o que fazer se a pessoa se sente bem e cheia de energia pela manhã? O estômago não incomoda? A pressão está normal? Nesse caso, talvez um formato diferente seja adequado, um copo inteiro de água pela manhã. Mas mesmo aqui, existem suas nuances, que serão abordadas a seguir. Se pela manhã a pessoa sente um aumento de energia, não tem problemas de estômago, picos de pressão e ansiedade, então, um copo inteiro de água pode ser um excelente aliado. O principal é não beber de uma vez, como se fazia nos tempos de estudante, quando o chá era bebido em 2 segundos, mas consumir lentamente, como se estivesse provando algo importante. A água deve estar em temperatura ambiente, sem aditivos fortes, sem gás e apenas com o estômago vazio. Por que isso é necessário? A água ativa a peristalse intestinal. Isso é especialmente útil se a pessoa tem prisão de ventre ou o intestino pensa muito pela manhã. A água ajuda a despertar o corpo, ativa o metabolismo. Isso é comparável a jogar lenha na fogueira. O corpo começa a produzir calor, o metabolismo se ativa. Além disso, a água enche o estômago. E se a pessoa está controlando o peso ou o apetite pela manhã, está nas alturas, a água diminuirá um pouco a fome e ela comerá menos no café da manhã. E, finalmente, a água é simplesmente combustível. Sem ela, nenhum motor interno funciona. Exemplo prático. O médico de Mikhail Nikolaevich
Recomendou que ele bebesse água pela manhã para melhorar a digestão. Ele começou a servir 200 ml de água morna, sentava-se calmamente à mesa e bebia sem pressa. 2 semanas depois, ele notou: o intestino funcionava normalmente, a sensação de peso após as refeições desapareceu. Ele começou a beber menos café, simplesmente porque o corpo começou a funcionar suavemente, sem solavancos ou sobrecarga. Mas há uma condição importante. Se a pessoa decide beber um copo inteiro, deve ouvir atentamente seu próprio bem-estar. Em algumas pessoas, mesmo 150 ml de água de uma vez causam peso ou um pico de pressão. Nesses casos, é melhor dividir a ingestão em partes, meio copo agora, meio copo 15-20 minutos depois. Esse regime de gotejamento é especialmente bom para aqueles com mais de 65 anos, quando o coração e os rins funcionam mais lentamente e com mais cuidado. E agora vamos analisar uma situação que frequentemente soa inofensiva. Eu simplesmente não sinto vontade de beber de manhã. Muitos consideram isso normal, mas é justamente nisso que reside o erro mais perigoso. Vamos revelar a verdade. Muitos afirmam com confiança: eu não quero beber de manhã, então o corpo não precisa. Parece lógico, mas esta é uma das ilusões mais traiçoeiras, especialmente após os 50 anos. O fato é que o mecanismo da sede funciona cada vez pior com a idade. É como um despachante que deveria avisar a tempo: falta água, mas em vez de alarme, há silêncio. O centro no cérebro responsável pela sensação de sede torna-se menos sensível com os anos e, às vezes, fica completamente mudo. Mesmo que o corpo já esteja sofrendo seriamente de desidratação, a pessoa pode se sentir cansada, exausta, ter dor de cabeça e boca seca, mas não associar isso à falta de água. Ela pensa que simplesmente não dormiu o suficiente, mas na verdade, o sangue está espesso, o cérebro não tem umidade suficiente, o coração está trabalhando excessivamente, como um motor sem óleo. Um exemplo vivo. Nina Stepanovna reclamava: de manhã eu bebo café e pronto, não sinto sede. O médico recomendou que ela começasse o dia com 100 ml de água morna, não por sede, mas como uma higiene matinal. No início, ela bebia à força, sem vontade. Mas depois de uma semana, de repente, notou: a sensação de peso na cabeça desapareceu. A pressão ficou mais estável e até a pele ficou menos seca. Acontece que o corpo simplesmente desaprendeu a pedir água, mas assim que começou a recebê-la, reagiu imediatamente com gratidão. É por isso que é importante não esperar sentir sede, mas sim formar o hábito. É como escovar os dentes. A pessoa não espera que a boca comece a cheirar mal, ela simplesmente sabe que é necessário. Mas mesmo que a pessoa decida beber água pela manhã, existem riscos de estragar tudo com ações erradas. Agora serão analisados os 5 erros mais comuns que transformam a água benéfica em uma fonte de problemas. Mesmo que uma pessoa beba água pela manhã, isso não significa que ela esteja trazendo benefícios. Os detalhes são importantes. Às vezes, são justamente detalhes insignificantes que transformam um hábito útil em inútil e, às vezes, até perigoso. Vamos analisar detalhadamente os 5 erros mais comuns que muitas pessoas cometem, especialmente na idade adulta. Primeiro erro: consumir água gelada. Alguns erroneamente acreditam que a água fria revigora, mas isso não é uma carga de energia, e sim um verdadeiro estresse para o organismo. O estômago se contrai instantaneamente, os vasos sanguíneos se estreitam e o fígado congela. Isso é equivalente a jogar água fria em um motor quente. No final, surgem peso, náuseas ou até espasmos. Pela manhã, é necessária água em temperatura ambiente ou ligeiramente morna. Segundo erro: beber de uma vez. Beber o copo inteiro em 3 segundos não é uma façanha, mas uma sobrecarga excessiva para o organismo. O coração e os rins recebem um volume de líquido de choque. Em vez do benefício esperado, ocorrem picos de pressão e batimentos cardíacos acelerados.
Deve-se beber lentamente, em pequenos goles. É necessário dar ao corpo a oportunidade de aceitar a água e não de se defender dela. Terceiro erro: tomar comprimidos imediatamente. Algumas pessoas bebem água e imediatamente tomam o medicamento. No entanto, pela manhã, o sistema digestivo ainda está em repouso. O comprimido pode não ser absorvido adequadamente, especialmente com o estômago vazio. Sempre se deve perguntar ao médico se o medicamento pode ser tomado em jejum. A água, por sua vez, é melhor consumida 20 e 30 minutos antes ou depois da ingestão do medicamento. Quarto erro: esquecer os minerais. Ao perder água, o corpo também elimina magnésio e potássio. A água pura pode passar direto, sem repor o estoque desses elementos importantes. Às vezes, basta adicionar uma pitada de sal marinho ou sal do Himalaia, e a água será absorvida de forma completamente diferente. Eletrólitos são como óleo no motor. Sem eles, tudo range. Quinto erro: beber em vez de comer. Alguns erroneamente pensam: vou beber água e isso será um detox de desintoxicação. No entanto, o estômago recebe o sinal. Comida chegando. Começa a produzir suco digestivo, mas não há comida. No final, surgem azia, dores e, posteriormente, gastrite. A água deve ser consumida antes das refeições e o café da manhã separadamente. Não se deve enganar o estômago. Cada um desses erros é facilmente corrigível. Basta ser um pouco mais atento consigo mesmo. E agora, vamos falar sobre como melhorar a própria água. É possível transformar um copo comum em um verdadeiro elixir caseiro? Acontece que sim. E agora será explicado o que pode ser adicionado à água pela manhã para que ela trabalhe a seu favor. A água comum, por si só, já traz benefícios. Mas se souber o que e como adicionar a ela, é possível transformá-la em uma bebida quase medicinal. O principal é não exagerar, pois o que é bom para um pode ser prejudicial para outro. Vamos entender quais aditivos realmente funcionam e quais exigem cautela. Água com limão. Este é um clássico do detox matinal. O limão revigora, dá uma leve acidez, inicia o fluxo biliar. Sendo uma fonte de vitamina C, ele fortalece a imunidade. Para quem é adequado? Para quem não tem problemas de acidez, úlceras e gastrite. Para quem deve ter cautela. Em caso de acidez elevada, azia ou esmalte dentário sensível. Recomenda-se beber com canudo ou enxaguar a boca após o consumo. Água de passas. Um punhado de passas é exaliado com água fervente na noite anterior. Pela manhã, bebe-se a infusão resultante. É considerada um suporte suave para o fígado, fornecendo potássio ao corpo. Para quem é adequado, em caso de fadiga, fraqueza, intestino preguiçoso. Para quem deve ter cautela, em caso de diabetes e exacerbações de doenças gastrointestinais. Gelatina de linhaça. Uma colher de chá de sementes de linhaça é exaliada com um copo de água fervente. Deixa-se em infusão. Obtém-se uma infusão espessa que reveste o estômago, limpando suavemente o intestino. Para quem é adequado, em caso de gastrite, prisão de ventre, TGI preguiçoso. Para quem deve ter cautela, em caso de tendência à diarreia, problemas na vesícula biliar ou pâncreas. Água com uma pitada de sal, sal marinho ou sal do Himalaia, é uma fonte natural de eletrólitos, especialmente útil para idosos que perdem magnésio e sódio durante a noite. Para quem é adequado, em caso de cãibras, pele seca, fadiga matinal. Para quem deve ter cautela, em caso de pressão alta e doenças renais. A regra principal: um aditivo, uma ação. Não se deve misturar limão com sal, passas com linhaça e assim por diante. O corpo precisa de algo simples, compreensível e suave pela manhã. Mas mesmo a água ideal com o aditivo certo não trará resultado se for tomada às pressas e sem respeito ao corpo. Amanhã é um ritual e, portanto, é importante não apenas o que a pessoa bebe, mas também como ela o faz. Agora será explicado o que fazer antes e depois do copo de água matinal
para obter o máximo de benefícios. Muitos pensam: acordei, pegue um copo de água imediatamente. Mas o corpo não é uma torneira que pode ser simplesmente aberta. Ele é como um instrumento musical. Primeiro, requer afinação, e só então se pode começar a tocar. E se a pessoa deseja que a água realmente traga o máximo de benefícios, é importante não apenas bebê-la corretamente, mas também se preparar adequadamente para essa ação. Aqui está o que deve ser feito antes que o primeiro gole toque os lábios. Primeiro, higiene bucal matinal. Durante a noite, uma quantidade significativa de bactérias se acumula na boca. Se não enxaguar a boca junto com a água, elas inevitavelmente entrarão no estômago. Basta um simples enxague com água morna ou um enxaguante bucal especial. Também é recomendado passar um raspador de língua ou a parte de trás da escova de dentes na língua. Segundo, respiração profunda. Sente-se ereto na cama. Realize 3 a 4 inspirações lentas pelo nariz e expirações pela boca. Isso contribui para a oxigenação do sangue, ajuda a acordar sem pressa e a estabilizar a pressão arterial. Terceiro, alongamentos e aquecimento leve. Não se trata de exercícios de resistência, mas de movimentos suaves, rotações do pescoço, ombros, punhos, pés. Também é possível massagear as orelhas. Há pontos ativos localizados ali que contribuem para um aumento de energia. História real. Alexandre fazia tudo ao contrário. Ele pulava da cama, bebia água, em pé na pia, apressadamente, e depois reclamava de zumbido nos ouvidos. O médico aconselhou: não se apresse, sente-se, respire, enxague a boca, depois beba água. A princípio, Alexandre não acreditava na eficácia dessas recomendações, mas em apenas uma semana começou a se sentir mais estável pela manhã, e as tonturas matinais desapareceram. Agora, sobre o que fazer depois de beber água. Café ou chá podem ser consumidos após 15, 30 minutos. Durante esse tempo, a água já terá ativado o metabolismo e preparado o estômago. É melhor tomar o café da manhã não antes de 20 minutos. O corpo terá tempo para produzir as enzimas necessárias e a comida será digerida mais facilmente. Medicamentos. Se for necessário tomá-los em jejum, devem ser tomados primeiro e depois, após uma pausa, a água. Se os medicamentos forem tomados após as refeições, então, primeiro a água, depois o café da manhã e, em seguida, o medicamento. Sempre verifique as instruções do medicamento e consulte um médico. O ritual matinal com água é como um pequeno espetáculo, onde cada cena tem seu significado. Parece simples, apenas levantar, beber. Mas se todas as ações forem realizadas na sequência correta, o efeito será muitas vezes mais poderoso. Conclusão: o consumo de água pela manhã não é uma tendência da moda nem magia. É uma forma simples, mas eficaz, de preparar o organismo para um dia saudável. O principal é fazê-lo de forma consciente, considerando as características relacionadas à idade, o bem-estar atual, as particularidades individuais do corpo e lembrar que mesmo um gole de água pode se tornar um verdadeiro remédio, se for tomado com atenção e respeito a si mesmo. Tente por pelo menos uma semana, 3 goles, calmamente, com cuidado. E então observe como sua energia matinal, humor e bem-estar geral mudaram. Você se surpreenderá com o quão poderosa a água simples pode ser, se bebida corretamente.